Amigos e irmãos legionários, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Em São João da Boa Vista, estamos mais uma vez reunidos para um trabalho de suma importância. Estamos aí em 27 de maio de 2017, para o estudo da doutrina do céu da LBV dentro da Cruzada do Amor Universal. O presidente nos trouxe esse trabalho. Não publicou, nem ele nem o Apocalipse, justamente porque não deveria ir para todo mundo. Não queremos dizer que somos superiores, porque sabemos que não somos, mas não atireis pérolas aos porcos. Eles não conhecem, eles não codificam, eles não decodificam isso. Não é por maldade, é por ignorância. Então, vamos pedir a Deus, a Jesus o Cristo, a Alzira Zaru e a São Francisco, nosso patrono, que nos inspire, nos oriente nesta noite. Estamos aqui para receber as energias do plano superior. É através dela que nós vamos respirar e sobreviver. Os tempos são chegados, as profecias se cumprem totalmente. Somente os cegos não veem. O mundo vem transformando, já está em transição, e nós precisamos desse gás, dessa energia para entender tudo o que está acontecendo. É na palavra do Paráclito que nós vamos buscar exatamente as lições necessárias, esse aprendizado, para que possamos trilhar nesse caminho. Vamos agora na prece de São Francisco de Assis, nosso patrono da LBV, como lembrava sempre o irmão Najib, assim que o Espírito deve agir aqui embaixo. Ouçamos então. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Para nos ajudar a crescer, para nos levantar,
para nos dar a vida espiritual, para atravessar o mar vermelho da ignorância? A você, nossa eterna gratidão, presidente. Mas nós ainda pedimos, continue a nos guiar, porque a morte não existe. E daí, do plano espiritual, nós sentimos a necessidade da sua mão forte com todos nós, do seu amor que nos envolve, porque foi através de ti, presidente, que nós tivemos a intimidade com São Francisco de Assis, e foi através de ti que nós vimos a grandeza de Jesus Cristo, porque o mundo não via essa grandeza, até que o Paráclito chegou para falar, muitas das vezes usando o nome de Moisés, Kardec, Zarur, Elias, João Batista. Nós te agradecemos, irmão operário, por estarmos aqui hoje, e vários que te ouviram, que são nossos ancestrais, são nossos pais, nossos avós, que nos trouxeram para esse movimento tão sério. E foi você, Jesus, que disse que é o caminho, a verdade e a vida. Até aqui o presidente nos trouxe. E ele conosco vai caminhar até você, Jesus, e você vai nos levar a Deus. É esse o intuito desse estudo sério. Sentimos a tua presença, o teu amor nesse momento, e sabemos a nossa pequenez. Nos ilumine, para que realmente essa mensagem chegue até o nosso coração. Cada ser que aqui está nessa sala tem o maior respeito e sabe da importância desse trabalho. Então vamos reabri-lo no plano da soma com Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Então aí está, o trabalho é sério e tal. Vamos com calma, é devagar, são lições. O Apocalipse, nós começamos antes de 2005, nós não acabamos até hoje. É assim, nada acaba. Um dia esse fez a pergunta, Sérgio, quando acaba o Apocalipse? Nunca, não acaba, é ciclo. Se eu for para o plano inferior, para o superior, eu vou usar ele, porque ele é uma fórmula. Agora a doutrina é algo sofisticado demais, é muito importante. Aqui, vocês vão receber agora um texto, Deus e a Vida Universal. É a primeira lição cada um pega a sua, vai tirando, vai passando. Cada um vai tirar a sua e vai olhando. É a primeira lição. O que nós fizemos aí? Eu prometi na última que traria o texto para vocês com as explicações que nós mostramos no telão. E foi muito bem falado que ali não tinha nada meu. Porque se fosse meu, não seria do céu, seria do Sérgio. Tudo que está aí é a explicação. Porque se o presidente fosse falar tudo, explicar tudo que ele colocou, daria 10 livros desses. Então, é rápido que nós vamos ver. Quando você vê, está vendo um quadro aí marcado? Você não pegou o seu texto ali? Esse retângulo, vamos dizer assim. Se você viu o primeiro retângulo, vira a folha, viu que tem mais três retângulos, 2 grandes e um pequeno. E na última, você vai ver mais alguns retângulos, mais 4. Todos esses retângulos quer dizer o quê? Que é a mensagem que está no primeiro. Deus e o universo, primeiro, tá bom? E aquilo que não está no quadro são as explicações que o presidente deu e que a gente precisou buscar. Numa intuição forte, eu fui procurar a resposta do presidente e eu achei a resposta dentro da doutrina mesmo. Quando ele cita lá
sobre a genealogia. Genealogia, que é a linhagem, a estirpe, a raiz. Todos nós temos genealogia. Vocês vieram do Derco Cipollini e de Luísa. E tem os pais do Tony. Não é? Então a genealogia, a raiz. A Evelise tem, nós temos, todos nós temos. Mas essa genealogia fala de Adão até os dias atuais. E aí ele fala algumas coisas que, figuradamente, a genealogia de Jesus vai remontar a Adão, como remonta ao próprio Deus a criação do corpo formado no limo. O limo que é barro, argila, lama, está tudo explicadinho aí. Não é? Então, dentro da genealogia, de Adão eu chego a Deus, como eu posso, de Jesus, chegar até Davi. Aí fica assim, mas como que é isso? Simples. É só a gente passar o olho aqui. Esse texto está logo abaixo aí, está explicada a genealogia, através de Mateus. Pegar o texto aí, genealogia de Jesus, pega aí. Esse primeiro nomezinho aqui, ó, é Davi. A genealogia começa lá, genealogia de Jesus. O Cristo, filho de Davi. Aí é filho de Abraão, tal. E você vai chegar até onde? Até lá embaixo. Até Jesus. Olha aí o último nome. Jesus. Então, Jesus veio de Davi. Jesus era muito maior que Davi, mas por família foi. E se você segue aqui, tem outro nome, Jesus aqui novamente, e virem a folha, e vocês vão ver que nós vamos retroagir e chegar até Adão, que é o primeiro. Então nós temos Adão, deveria ser assim, mas nós fizemos traz para mim. Adão, Davi, Jesus, não é? Tipo e antítipo. O primeiro homem, Adão. O homem perfeito, Jesus Cristo. Tá bom? Agora, de Adão, nós chegamos até Deus. De Deus, chegamos até Adão. O que tem a ver Adão com Deus? O que tem a ver Adão com Deus? Adão é criado diretamente por Deus. Ele é o primeiro, por Deus. Só isso, é simples. Ele é o pai de todos, tá certo? Agora existe uma ligação. Você tem o primeiro homem, Adão, imperfeito, no Velho Testamento. E você tem Jesus Cristo, o homem perfeito, tipo e antítipo, correto? O que nós temos no Velho Testamento é uma figura. E nós temos reflexo dela lá, a perfeição em Jesus, no Novo Testamento. Pronto, é genealogia. Se você pegar a Bíblia, você acha. Simplesmente eu quis mostrar essas palavras aqui do presidente, explicadinho embaixo. Olha a genealogia, eu tive cuidado de ir lá e buscar. Você vai ler o tamanho da genealogia e vai de Davi, passa por Jesus e retroage, que é lá no início, que é Adão. Pronto, acabou. Correto? Mais uma vez, você tem um segundo quadro aí. O Espírito da Verdade, ele pergunta mais alguma coisa para nós. E ele fala do fluido universal. Esse texto vai ser para uma leitura de vocês depois. O que é o fluido universal? Tem a explicação aí na segunda folha. O fluido cósmico é o plasma divino, o hausto, solvo, gole do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem as constelações de sóis, mundos e seres, como o peixe no oceano. Vamos trocar em miúdos? O que seria o fluido cósmico? É a matéria-prima, de onde surge tudo. É a matéria com a qual Deus manipula e cria todas as formas de vida. Só existe um princípio.
Olha como isso é interessante. Só existe um princípio: Deus. Agora, as formas de manifestação são várias. Existe uma caixa d'água. Vamos simplificar. Mas saem vários canos dessa caixa d'água. Sai um cano branco, um vermelho, um fino, um largo. As manifestações. Tem o moreno, tem o louro. Mas não é por aí. Tem o animal, tem o vegetal. O princípio é um só, Deus. Mas as formas de manifestação são várias. Isso é muito interessante, não é? Muito, muito, muito. E qual é a maior criação de Deus? Temos que entender. Qual é a maior criação de Deus? Eis a pergunta. Alguém pode opinar qual é a maior criação de Deus? O homem. Não tenha dúvida. O espírito. Agora o porquê que são elas? Já viram em cruzadas o pessoal começar a falar: ai, o cachorrinho quando morre, para onde que ele vai? E isso que morre, para onde que ele vai? E hoje teve uma informaçãozinha importante. Eu sei para onde o Paulo vai, Pedro vai, Etienne vai, Tianê vai, para onde você vai. Você retorna para Deus, mas continua a ser espírito. Isso é muito importante. Você continua a ser espírito. E o animalzinho, ele volta para Deus e vai continuar a ter aquela individualidade e vai evoluir? Não. Ah, mas não? Não. O espírito está individualizado. O cachorrinho é uma essência que tem que evoluir muito ainda para ser próprio. Ele não está individualizado. Ele não existe assim. Penso, logo existe. Ele não pensa. Isso é muito importante. Ah, e o cachorrinho vai ser tratado. Ele volta como essência. Só como essência. O espírito é o espírito. Ele jamais acaba. E a alma que animava o cachorrinho? Ele é absorvido por Deus, mas ele não é próprio. Ele volta, até que aquela essência atinja um plano de inteligência. Aí ele vai dizer assim: penso, eu existo, eu sou. Até então ele não é. Olha só, a confusão que a gente fazia: ai, um cemitério para cachorro, isso para... Gente, eles ainda não pensam, eles ainda não sentem. Eles ainda não vivem como deveria viver. A existência nele ainda, ele é um ser, mas a existência dele como espírito não existe. Isto ainda é muito avançado para o nosso entendimento, mas já vamos começar a entender. Aí o cachorrinho, eu tive um cachorrinho, ele voltou na outra encarnação, voltou nada. Aquela essência está viajando. Vai entrar no outro corpo aqui, no outro ali, e não tem consciência de si. Para entender melhor. A montanha está lá. Eu tiro uma pedra da montanha. A montanha é Deus. A pedra que está aqui é meu cachorrinho. Ele não tem uma vida própria. Ele retorna para a montanha. Se eu retornar para a montanha, ele é parte da montanha. Ele é só parte da montanha. Ele não é um ser próprio. Ele não tem identidade. Certo? É uma célula ainda que não pensa. Isso é muito novo para nós. É muito diferente. Foi só hoje que chegou. Opa! Só hoje. Só hoje. Bem claro? Só existe um princípio, Deus. As formas de manifestação são várias, seres inconscientes ainda. Então, a maior criação de Deus, o Espírito, quando ele se individualiza. Pedro, quando é que ele individualiza? Que exato momento, Maria Helena, que ele individualiza? Não é difícil.
Quando ele adquirir a inteligência. Aí nada mais acaba com você. Você é eterno. Eu sou eterno, eu penso, eu sou um pequeno Deus. Quando eu penso, eu sou um cachorrinho, eu sou um gurilão, eu sou um vegetal, nada. Nem adianta, você não tem vida própria. Você é parte de uma energia, olha a palavra aí, parte de uma energia que voltou para lá. Tanto é que o animalzinho, ele não tem inteligência, ele é movido por um instinto. Quem é o instinto? É Deus nele. Deus nele. Então isso tudo para a gente entender lá o primeiro capítulo, não é? Então o fluido, quando ele fica triste, assim, por exemplo, o cachorro, não é a inteligência, é o instinto. Ele não tem, né, a inteligência. Vamos dizer assim, se eu falar que o instinto é uma inteligência rudimentar, pode até. Mas por que o animal não erra? Porque tem uma força inteligente, os espíritos prepostos que cuidam deles, que guia e tal. Ele sabe a época, ele sabe a hora. É uma precisão que só pode ser divina. Ele sabe a hora que o dono vai chegar. Sabe. O dono pode atrasar, ele não, ele sabe. Ele é guiado perfeitamente. Ele pode ficar triste? Ele pode receber influências? Pode. Ele pode receber influências. Ele pode receber influência negativa, ele é um serzinho ainda, né? Ele realmente sente. E a proteção que não está naquele local, quer dizer, ele vai sentir, vai enfraquecer e tal. Teve uma discussão, se não me engano, entre nós sobre isso uma vez. A resposta veio hoje, que coisa impressionante. Nós não sabíamos. Foi hoje a resposta. Antes de sair, vê. Quando eu fui tomar o banho, falei, vixe, mas está aqui. Mas eu não sabia. É muito grande para nós. Está aí a resposta. E não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Ele ainda não é um ser individualizado próprio. Você é. Está registrado que esse espírito é pensante. E aí que a gente gosta de lembrar. Quando a gente adquire inteligência, começa o problema. Não é? Aí você conhece o certo e o errado. A árvore do bem e do mal. Não faça isso. E você faz. Aí começa o livre-arbítrio. Esse bendito livre-arbítrio. Ele é o maior perigo das nossas vidas. Então aí. E a partir do momento que você tem inteligência, você é responsável. Então, quando você tem inteligência, o que está presente em você? Deus. Aí Deus está presente em você. Você só vai fazer o errado se quiser. Então, o que seria o fluido? Seria o tijolinho para construir todas as formas de vida? Esse tijolinho que chega até o átomo, não é? O átomo, depois a célula. Porque o átomo está lá, não é? Então, esse fluido que a gente, essa coisa que existe, quem manipula esse fluido? Deus. Ele cria. Mas por que ele cria? Ele não para de criar. A vontade de Deus, vocês viram no texto, a vontade de Deus cria. O amor de Deus cria toda hora. Imagina se eu fosse Deus, se eu ia querer criar um monte de ser inteligente para competir comigo. Ele cria. Deus é amor. Ele não quer ser sozinho. Ele criou um monte de seres inteligentes. Ele não criou inteligente, simples e ignorante que adquiriu. E ele quer competição. Ele quer que cada vez mais seres venham e brilhem, e brilhem, e brilhem, e brilhem. Ele quer que o átomo chegue até o arcanjo. Ele quer. Por quê? Quanto mais luz, melhor. Se Deus é grande, ele vai ser maior, não vai? Ele está expandindo quando ele criou outros seres. Mas, gente, ele criou outros seres com total capacidade. Ele criou competição para ele. Nós aqui não queremos competição. Nós queremos que quem vive ao nosso lado não pense. Olha como a doutrina é profunda. E Deus cria toda hora seres para se tornarem gênios.
do bem. Então isso aí, vocês estão vendo a profundidade. Aí fala da quinta essência, logo embaixo nesse quadrinho, não é? Quinta essência, a essência da essência, a pureza da pureza. Então Deus nos cria através do seu poder, da sua bondade. Eu não vou aprofundar, é só para que vocês leiam depois. Aí nós vamos ter sobre o fluido cósmico ou o plasma divino. É como se em todo o universo existisse uma argila ou uma gelatina invisível e a partir do pensamento de Deus aquilo ali se transformasse. Aí nossa vida surge. Energia. Energia. O que nós somos? A manifestação da energia divina aqui e agora. O pensamento de Deus nos criou e nós estamos aqui. Então, esse texto que vocês receberam está explicando tudo da primeira parte. Está tudo aí, explicadinho, genealogia. Olha o tanto da genealogia que eu coloquei para vocês verem aí. E tudo isso eu vou pregando no livro dos nossos estudos, tá bem? Esse é só para que vocês tomem conhecimento e deem uma lidazinha, porque agora vocês podem entender, porque se voltar lá no texto ele está sequinho, aí está explicado, tá certo? Quem vai explicar para vocês é o próprio presidente, dentro da doutrina, e quem vai explicar é André Luiz, através de Chico Xavier. Pronto, essa parte nós paramos por aí, tá? E agora vocês vão receber outro texto. Um outro texto que o presidente já colocou no Apocalipse. Aqui. Sobrar aí, depois vocês guardam. Deixa eu pegar um aqui. Passa para frente, por gentileza. É o macrocosmo e o microcosmo. Acho que isso já passou. Não, só para você. Para eles não. Só. Você já tem, eles não. O que é o macrocosmo? O que é macro, Paulo? Grande. Micro, pequeno. Lá na cruzada em São Sebastião do Paraíso, o Pedro falou sobre isso. Ele falou sobre o micro e você falou a respeito do átomo. E aí ele diz, é a comparação, enquanto eu pego o átomo, se eu for olhar o sistema solar, é a mesma coisa. O Sol no centro e os planetas ali em derredor, não é? O micro está lá no átomo, enquanto o sistema solar, a Via Láctea, é um exemplo disso. É a mesma coisa, o pequeno e o grande, a mesma coisa, mesmo princípio, tudo. E estão descobrindo agora que em tudo se encontra um círculo, um espiral, não é? Vocês viram isso? Esses dias, uma espiral. Então, uma espiral, porque nada é reto, tudo é em ciclo, em ciclo. E aí vocês mandaram, inclusive, e aí o cientista no final fala assim, tem que haver uma inteligência suprema atrás de tudo isso, porque é muita perfeição, é muita beleza. Eles falaram isso agora. O Einstein há muito tempo falou, creio em Deus porque a matéria é organizada. Por que eles não ouviram o mestre deles, o grande cientista, antes? Creio em Deus porque a matéria é organizada. Ele falou que ele tinha uma beleza tão grande, uma perfeição, um equilíbrio tão grande, que aquilo não podia vir do nada, senão o nada seria Deus. E o nada seria onipotente, onisciente, onipresente. Não é? Então, vocês vão ter aí uma pálida ideia da grandeza. Isso aí foi André Luiz, né? Que trouxe para nós. Gente, há quanto tempo André Luiz escreveu isso aí? Através de Chico Xavier, da pena de Chico Xavier. E agora nós vamos ver a grandeza disso aí. Vamos fazer a leitura. Tem, dentro do Apocalipse. Eu fui na internet achar isso. Tem a fita. E nós fomos lá porque é muito bom.
e nós vamos fazer um verdadeiro estudo, um bate-papo muito bom, e a palavra é com você. Macrocosmo versus microcosmo. No macrocosmo, a casa planetária, onde envolvem homens terrestres, é um simples departamento do nosso sistema solar, que por sua vez é modesto conjunto da vida no rio de sóis da Via Láctea. A esfera da crosta, em cálculo aproximado, dista 150 milhões de quilômetros da sede luminosa do sistema. Distância essa que é percorrida pela luz em 8 minutos e 15 segundos. Média de 300 quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Aí, a esfera da crosta, quer dizer, a casca do nosso planeta, ela está a 150 milhões de quilômetros do Sol. Não é? 150 milhões de quilômetros do Sol. Crosta, casca, a nossa superfície, vamos dizer, não é? E daí nós vamos tirar algumas explicações que o presidente corta essa partezinha aqui, porque ele não pode colocar tudo. E nós vamos ver algumas coisas interessantes para a gente analisar. Vamos ver. Se o homem encarnado tomasse um comboio expresso e a velocidade de 100 km por hora em viagem, estações de parada, iria da crosta à sede do sistema aproximadamente em 170 anos e atingiria a Lua, satélite próximo, em 166 dias. Ponto. Vamos supor que a tia Nê pega o carro dela numa viagem. Ela vai colocar 100 km por hora, direto, viajando no rumo do Sol. Quanto tempo você ia demorar? 170 anos. Ela ia passar 170 anos viajando a 100 km por hora para chegar no Sol. Você precisava de umas 3 encarnações e muita gasolina. Quer dizer, é um carro, é um objeto a 100 km por hora, reta, ia demorar 170 anos. Que grandeza é essa, Everdice? Que grandeza é essa? Que coisa linda! 170 anos viajando. Você não vive isso aqui? Você precisaria 3 encarnações numa nave a 100 km por hora para chegar. Sabe que não ia chegar porque não sairia, né? Porque tem a força da gravitação e tal. Isso é uma suposição. E aí, para a Lua, quanto tempo a gente ia demorar? 166 dias, ó. O homem já foi, quer dizer, conseguiu, e foi mais rápido que esse carro a 100 km por hora, né? Não é interessante? A história da Lua é meio Sim, mas seria possível, que são 166 dias. Ela poderia ir mais rápido, se foi, se não foi e tal. Ainda tem-se as dúvidas? Sim, tem as dúvidas, mas não é impossível, aí já não é impossível, poderia. E que mais temos? Se quisesse visitar os mundos vizinhos mais conhecidos, dependentes do mesmo Sol que lhes dá vida física, utilizando o mesmo veículo, gastaria 50 anos para chegar a Vênus. É mais rápido. 76 para atingir Marte, 110 para alcançar Mercúrio, 740 para ir a Júpiter, 1470 para pisar em Saturno, 3160 para ganhar a crosta de Urano e 5.055 anos para alcançar a superfície de Netuno. Vamos a Netuno? São 5.000 anos para chegar, viajando a 100 km por hora. Que grandeza é essa? Não é? Não é grande? Mas é nada comparado aos outros. Agora vamos ver ele acabar com essa distância? Porque não dá. Eu não tenho condições de entender essa grandeza. O meu cérebro é assim. Meu espírito ainda é pequeno para entender essa grandeza. Não é? Vamos ver. O nosso Sol é 1.300.000 vezes maior que a Terra. Mas comparado a outros sóis de sistema planetários, é astro humilde na brilhante comunidade cósmica. Sirius é 12 vezes maior que ele. Capela, 5.800 vezes maior. No diâmetro de Arcturus, caberiam milhares de sóis iguais ao nosso.
Somente em Canopus poderiam aglomerar-se 8.760. Olha aí que coisa. Deu para imaginar? O nosso Sol é 1.300.000 vezes maior que a Terra. Mas se pegar esse, que é 1 milhão e tanto, ele vira um grãozinho de areia. A minha mente ainda é curta para entender. Sírius, 12 vezes maior que ele. Capela, 5.800. E aí tem aqui embaixo Arcturus. Quantos sóis? Milhares de sóis iguais ao nosso. No diâmetro, né? No diâmetro. O que seria o diâmetro? Seria você colocar uma régua em Arcturus, assim, atravessar o meio de Arcturus com a régua, de ponta a ponta, vazando a esfera, seria o diâmetro. Por isso que a gente fala o raio da bicicleta. O raio da bicicleta não vai lá no centro e vem para fora? Ali é meio diâmetro, que é do raio para fora da roda. Meio diâmetro. O diâmetro inteiro. Cabe milhares de sóis em Arcturus. São coisas de louco. Um sol você não aguenta olhar, Líbia. E milhares. Que maravilha que deve ser isso. Isso tudo comprovado, é assim, que existe materialmente. E aquilo que não se enxerga? Porque isso que enxerga, simples. E aqueles que se transformaram em fluídicos? E aí? Em matérias do quais a gente ainda Não enxergamos. Porque isso aqui pode ser constatado. E o que não é constatado? A coisa é muito maior. Bom, são grandezas. É só para entender que a hora que você tiver com medo de qualquer coisa, fecha os olhos e fala assim: o meu problema, diante da grandeza do universo, desse Deus que me criou, esse problema não existe. E magicamente o seu problema faz assim, ó. Ele some. Quando você pensa na grandeza do universo, você tem que exercitar para entender o que eu estou falando aqui. Você exercita. O universo é imenso e eu estou preocupado com isso. A gente inculca com isso. É que não é problema. Entrega aquele probleminha para Deus, a solução é você estar com a cabeça boa. Vamos ver. Estes são dados estatísticos suscetíveis de verificação pelo olho humano. Pálida visão da alma, encarnada nas leis organogenésicas da estrutura celular, sem nos referirmos diretamente às esferas múltiplas, situadas em diferentes planos vibratórios, a expressarem-se em mundos maravilhosos, acessíveis à observação terrestre. Cidades divinas, ilhas bonançosas de aprendizado e repouso, lares de afeto e encantamento, círculos de trabalho, zonas retificadoras e campos evolutivos nos domínios eternos do espírito. Ponto. São dados, como acabamos de falar aí, estatísticos aí, Paulo, suscetíveis, são capazes, aptos de verificar a olho, pelo olho humano, não é? Então, isto é o que a gente vê. Encarnada nas leis organogenésicas. Aí eu tive uma conversa com a Líbia. Organogenésica? Da organogênese, né? Processo de desenvolvimento no qual os 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, se diferenciam e dão origem aos órgãos internos do organismo. Quer dizer, se o organismo ele vem da célula, ela vai se sofisticando e surge todos os órgãos, né? Assim também são os planetas. Aí é uma questão mais complexa. Eu conversei com ela. Aí, ó, desenho. Que a nossa vida, né? Nós temos. Ela estava dizendo que a célula, ela tem uma dobra. Uma vira duas viram 4 16 e multiplica. Até virar tipo uma amorinha. Pensa na amora que tem várias, aí, como cada granulinho da amora. Mas aí a amora, ela vai dobrar para dentro. Sim. Quando ela dobrar para dentro, ela dobra de novo. Quando ela faz as 2 dobras, essa daí ainda não é... Ela vai virar aquela foto de cima, mais ou menos.
E quando ela vai dobrando, ela vai se tornando complexa, ela vai dando formas. Largou tudo e veio. Vem cá, Tony. Pá, o Tony precisava de tratamento sério. Tal, e teve tratamentos sérios, né? Não aconteceu? Loucura, não foi? Conquistamos. É loucura para o mundo. Mas chegou lá. Mas vamos continuar. A casa é mantida em sua expressão física pela corrente sanguínea, efetuada em 2 percursos: coração, cérebro, coração e coração, pé, coração, gastando-se 8 e 18 segundos, respectivamente, em cada um dos percursos referidos. O organismo, vivendo em altitude média de 240 metros, terá aproximadamente 5 milhões de glóbulos vermelhos em 1 milímetro cúbico de sangue. Essa é uma observação há muitos anos atrás, mostrando a perfeição desse organismo nosso, comprovando tudo aquilo que nós vimos antes, né? A complexidade do sistema solar, como a complexidade do corpo físico da gente, que é uma máquina perfeita, maravilhosa. Alguém deve ter feito isso, uma força muito inteligente. É isso que ele quer mostrar nesse texto aqui. Ele mostra com detalhes, cientificamente. E se você aproximar, você estuda a célula, você estuda o átomo, e você estuda o sistema solar, a Via Láctea e o universo, você vai ver que tudo tem um equilíbrio perfeito. Perfeito. E se alguma coisa estranha acontece, Deus está permitindo. Porque tudo que anda fora desse movimento normal é convidado a sair fora. Ele é extirpado. Ele vai para a área em que ele tem aquela dada vibração. Vamos ver aqui a moradia da alma e continuamos. A moradia da alma precisa dos pulmões para a constante regeneração das células sanguíneas, ligados ao oxigênio atmosférico por um tubo de cerca de 15 centímetros, constituído pela cavidade nasal, sendo que a máquina física respira 20 mil litros de ar diariamente para sustentar a produção e a alimentação do sangue nos processos nutritivos. Possui o corpo um aparelho digestivo maravilhoso pela sua complexidade e sabedoria. Não precisa nem aprofundar, está tudo tão explicadinho do que nós precisamos, do ar que nós respiramos, desse sangue que nutre todo o organismo. Está tudo muito simples aqui para a gente só ler e concluir. Vamos ver. Como fontes produtoras de substâncias químicas variadas e indispensáveis, a casa orgânica possui grande número de glândulas especializadas. A maior delas é o fígado, extraordinário aparelho elétrico de maquinária física, que se compõe em 1 milhão de cones de 1 milímetro de comprimento. Glândulas, gente. Pequena glândula, órgão que tem por função produzir uma secreção específica e eliminá-la do organismo. Grandes problemas que nós temos de saúde estão em certas glândulas, porque quando você está com raiva, se despeja ali o ódio, atinge uma glândula. Quando você está com medo, atinge uma glândula. E assim por diante. Aí quando nós falamos, o chakra aqui está entupido, não está passando energia e tal. Todas as vezes que nós agimos contrário ao amor, a gente adoece. Todas as vezes que a gente tem ódio, revolta, medo, o medo então, vou usar a expressão, a maior desgraça do ser humano é o medo. Ele acaba com você, medo. Ele acaba com o seu equilíbrio. Ele destrói suas glândulas, elas trabalham todas em desarmonia. Aí o médico vai lá, dá remédio para isso, dá remédio para aquilo e tal. Mas a raiz do problema está na questão espiritual, porque o corpo está ligado a pontos de energia. Está ligado a pontos de energia. E aí? Esse sentimento contrário ao amor gera todo tipo de doença. A pessoa que ama, ela dificilmente tem problema. Mas qual de nós ama, gente? É difícil. Como é que ama?
A gente quer trucidar, porque a gente passa raiva toda hora, revolta toda hora. A gente está sempre certo, os outros estão sempre errados. A gente vê ali, não, mas esse cara está me fechando aqui no trânsito, mas esse cara está buzinando para mim e tal. Você está certo, mas você está errado. Deixa para lá, porque toda vez que você se irrita, você está adoecendo as glândulas. Então é preciso conhecer a fisiologia do corpo para tratar do corpo. Precisa. Revolta. Mágoa. A mágoa, ela mata dois de uma vez só. Mata você e o outro. Paulo, não fica magoado com ninguém, não. Falando para o Paulo, não é para ele não, falando para nós. Não fique magoado com ninguém. Você mata ele e você. Impressionante. E pode estar longe. Pode estar em outro país. A pessoa sente o mal-estar todo dia, toda hora. Você lembra, era uma punhalada no coração. O pensamento não tem fronteira, não tem distância. Olha o átomos elétrons. Aí nós conversamos na cruzada. Centurião, ô Jesus, cura meu servo lá. Você quer que eu vá lá? Jesus assim, pra quê? Vocês estavam lá. Pra quê que você vai lá? Dá uma ordem daí. Olha só. Eu tenho um soldado, dou uma ordem para ele e ele obedece. Manda aí os seus anjos. O centurião é um espírito super evoluído. Sabia das leis, era um grande iniciado. Você quer que eu vou lá curar seu servo? Jesus, para com isso. E volta, né? Você falou porque se o universo não se espelhasse nas coisas pequenas, o ser humano perdia o poder de associação, não tem como se associar. O centurião associou isso, dele com o soldado para Jesus com os espíritos de luz, uma coisa pequena que conseguiu associar uma coisa. Uma analogia. Eu sou centurião, dou uma ordem, ele cumpre. Você tem os seus anjos, manda. Você não precisa ir lá não, para com isso, você está de brincadeira comigo. Lugar nenhum encontrei uma fé como a deste homem. Ele não era cristão não, cristão eram os judeus lá, não é? Então, se para o amor tem jeito, e para o ódio também. Eu para estrupiar o Tony, de longe, só no pensamento. E se tiver mágoa, e se tiver mais... Sérgio, e se você começar a pensar alguma coisa que alguém fez com você, parece que tem uma multidão em volta de você e cada hora expõe um negócio na tua cabeça, Sim, né? sim. Eles vão te alimentando e naquilo não tem fim. Não, te Se você alimentando, não não, te parar. minando. Vai te minando porque eles se alimentam com essa sua revolta. Eles se alimentam com essa revolta nossa. Eles acham bom. Eles precisam disso. Como o viciado precisa da droga, esses vampiros precisam dessa revolta nossa. Porque é aquilo que eles vibram nessa faixa, não é? Então, o corpo humano é maravilhoso, ele é perfeito, ele é uma máquina que emite e que atrai. Não é? Ele tem energia. Você está emitindo o quê? E se a gente se alimentasse, aquela frase, e se a gente alimentasse, mandei para a doutrina, daquilo que a gente pensa e fala, não é? Ai meu Deus, você estaria forte. E aí, eu já peguei um pensamento aqui e juntei com o outro e vou mandar assim. E se você amanhã vai ter apenas o que você agradeceu hoje? Acho muito interessante. Associei os dois ali na doutrina do céu para nós, né? E aí eu descobri que o grande segredo para você ganhar qualquer coisa, né, Tony? É você agradecer. Eu conversei com o Tony. Você chega no patrão, trabalho aqui para o senhor há 10 anos, só tem a agradecer, você nunca atrasou o salário, quantas vezes o senhor me promoveu, me ajudou, a época eu tive dificuldades, me ajudou, hoje eu vim aqui, apesar de tudo, se você é tão bom para mim, eu preciso mais um favor do senhor, o senhor me ajuda nisso? Nossa, ele reconheceu tudo, ajude sim,
Às vezes chega assim, ó, eu estou no desespero, que alguém aqui não serve para nada e tal, eu preciso disso. E aí, o que o senhor fala para mim? Assim, pode passar lá e pegar o seu salário do mês, está demitido. É assim a oração nossa, tem que saber pedir. Tem que saber pedir. Primeiro agradece. Agradece tranquilidade, entra na vibração, aí você consegue ganhar. Mas nós todos choramos. A minha oração era uma aclamação. Quando eu já ia pedir, porque Paulo, eu partia para fazer o pedido do meu problema. Isso chama-se egoísmo. Eu estou procurando Deus na hora que eu preciso. Mas espera aí, seu desavisado, você não vai agradecer o dia de ontem, não? Você comeu, bebeu, teve alguém que te desejou um bom dia, alguém orou por você, seus filhos estão bem? Então, gente, vai pensar. Mas espera aí, está tudo aqui? Onde é que você está vendo isso? Porque é uma máquina, mas é uma máquina inteligente. Partindo das glândulas, porque o que você pensa, você faz bem ou mal para o seu corpo, é isso que eu quero dizer. Certo. Por isso que quando a gente tomar a água frutificada, a gente deveria tomar toda a manhã, como se fosse o primeiro remédio, a gente tem que mentalizar os fluidos que estão nela. Eu tenho certeza que quando eu passo nos meus olhos, eu estou me curando. Absoluto. Você tem que mentalizar, você está falando, você tem que conversar com ela. Eu mentalizo. Aqui é um remédio, é a luz que eu estou passando para Sim. Eu tenho certeza que é Você entra em ligação com ela. Você revitaliza ela. Assim como eles estão falando da fitogenese, fitoenergética, as plantas. As plantas têm energia, não tem dúvida. Eu não acreditava que elas podiam atingir minha alma. Eu sei que atinge. Só que você já tem que pegar aquela planta, que você é um ser mais evoluído, pegar naquela planta e entrar em contato com ela, agradecer a ela e fazer algumas coisas, energizá-las mais, porque a energia está lá, você potencializar, arrancar dela o que ela tem. Você emite ondas de cor prata, verde, azul, lilás nela e revitaliza. Ela vem para você, você pega com respeito. Você pega com respeito, assim tem que ser isso aqui. É o que você falou, bateu. Aqui tem o que eu preciso. Aqui tem. E aí é um ritual. É um ritual. Não, você vai lá no filtro e enche a sua barriga d'água. Aqui é um ritual. Você pegou um remédio. Pega um respeito, mentaliza aí. Eu vou te dizer, se não tinha nada, passa até a ter. E quando você está falando, eu vejo todo dia, eu revejo todo dia a minha mãe e meu pai fazendo isso. Eles tomavam todo dia de manhã, água frutificada, com os olhos fechados. Você sabia que ele estava mentalizando. Então, você tem que fazer porque você é superior àquilo. Aí você entra realmente na vibração. E os espíritas não estão falando, faça isso, coloca água e tal. Depois disso tudo, quantas doenças apareceram? Toma a vacina da água frutificada, porque essa vacina que está aí, conversei com outra médica aqui, da gripe, não perde tempo não, gente. Vacina de gripe, uma palhaçada. Não perde tempo. Sérgio, essa informação vem dos médicos. Para de ser bobo. Nós somos ignorantes? Não. Os médicos estão falando. Médico não toma certas vacinas, não. Lá no tribunal, todo mundo que tomou ficou doente. Deu uma epidemia de gripe. Sérgio, agora estão usando os espíritos, agora está sendo indicado a constelação. Espera aí que você vai falar disso aí para nós. A questão, os médicos não tomam esse negócio. Aí nós vamos buscando as informações. O que aconteceu? O médico falou assim, Sérgio, ele é espírito. Se você reparar bem, essas vacinas começaram mais a aparecer aí no advento do PT no poder. É mais uma manobra para ganhar muito dinheiro. Os laboratórios estão arrebentando. O senhor nasceu de ganhar dinheiro? Se o médico for desonesto, ele ganha dinheiro demais no laboratório. O médico ganha.
ou o dono do hospital, seja lá quem for, ganha dinheiro, ganha viagem, ganha tudo. Porque vendeu, né? Se ele receita e tudo mais. Então, um médico para falar não toma vacina, ele tem que ser louco, né? Porque ele vai contra toda a classe. Mas é porque ele é honesto. Porque a loucura nesse caso é a honestidade. Então, uma coisa que vale por 6 meses, os vírus sempre modificando, para que isso? Então, a gente fala que os laboratórios gostam de dinheiro, e nesse país é o lugar onde qualquer um faz qualquer coisa, não tem nem então. Fica esperto, né, gente? A vacina é ignorância nossa? Não. É inteligência. A vacina não vale nada. Essa não. Agora, isso aqui, ó. Não vou ficar doente porque eu não tenho tempo. Minha dor aqui estava horrível, né? Elas viram como é. Falei assim, agora aperta e faz isso. Nossa, eu não estou lembrando da minha dor, mas é dor terrível. Terrível, não tem nada. Fui na escola e tal, e aí eu conversei de manhã, falei assim, ó, dá um jeito, não tem tempo para vocês não, some, me deixa, sai. Saiu, vai sair, não estou sentindo, gente. Virar aqui, eu dirigindo, não conseguia fazer isso aqui, ó. Pensei, eu vou acabar batendo, alguém vai me pegar. Eu não conseguia fazer isso aqui, uma dor, um punhal ali. Assim, mas eu não tenho tempo para isso. Melhorou. Mas isso é loucura? Não, gente, eu tenho mais o que fazer. E aí, peraí, então, não tem isso aqui que manda? Eu dou a ordem pro meu corpo. Aqui não tem atravessador, quem manda no meu corpo sou eu, não é? Só que eu ainda não sou um espírito evoluído, mas tem a hora que eu posso buscar a força de quem tem. Eu fiz minha mentalização, tal. Eu não quero isso, porque eu não tenho tempo para isso, vai sair. Eu melhorei 90%. Eu não fazia isso? Não tem nada aqui. Mas não dava. Então, vamos, elas são testemunhas. Vou levantar do chão, a Lohane me puxou. Não dava para levantar. A dor é insuportável. Mas se você acreditar na dor, você vai ter dor, vê? O Tinagib chegou a ensinar. Assim, ó, tira. Até aqui eu suportei. Rega, tira. Ele me ensinou. Chega, tira. Eu estou falando de coisas que a gente vivenciou. Aquela dor que eu tive nos rins. Chegou a hora, estava gente, até aqui eu aguentei, agora você pode tirar. Eu já tinha corrido de madrugada em redor da mesa, gritado, chorado, pulado. Não, chorar não, porque eu sou mais duro que a dor. Só não chorei, só não vou chorar, mas vômito e tal. Aí eu lembrei da pregação. Quando eu emborquei na cadeira todinha, falei assim, vocês podiam tirar agora? Tira. Tem que tirar, ué. Já aprendi a lição. Tira que eu preciso viver. Pronto, então é isso. Esse corpo físico, Pedro, maravilhoso, perfeito, ele tem uma cabeça. Será que é a sede do Espírito? Pode ser. Se você for um espírito, a sede do Espírito. Então dá a ordem. Esse corpo é seu. Esse corpo é seu, você manda nele. Ninguém nasceu para ser doente. Então, o estudo da doutrina é um reforço espiritual medonho. A gente não sabe o que senta aqui para conversar. Eu estou falando de uma máquina perfeita que Deus te deu. Lohane, a máquina que Ele te deu é perfeita. Estragou? O problema é seu, conserta. Nós não vamos responder pelo corpo. Você não é dono do corpo? A máquina é perfeita. E tem como melhorar, força a barra. Eu já vi 1000 vezes Mariana falar assim, eu estou conseguindo, eu não vou parar. Ela continua, a dor some. Deve ter aprendido com o Tinagê. Deve ser coisa dele, não é? É coisa dele. Não vou parar, eu cansei de ver ela fazer isso. Eu não vou parar. Para. Você para, você chamou. Não sei porque eu falei tanto disso. Não sei porquê. Mas isso é importante, né? É
igual eu, que eu pego, né? Tava com muita dor no pé, pé incha e tal. Aí vai no médico, aí tomo remédio e nada, não resolvia. Aí eu falei, nossa, vou perder o pé, né? Daqui a pouco, né? Aí eu fui num massoterapeuta.